Câmara Entrevista está de volta e eu continuo a entrevista com o Wilson Mano, grande nome do futebol nacional, que se destacou no 15 de Jaú, Corinthians. No bloco anterior estávamos falando da passagem do Wilson Mano pelo Japão. Depois dessa passagem pelo Japão, foram 2 clubes no Japão que você defendeu. Teve um convite para voltar ao Brasil. Corinthians novamente se interessou pelo futebol. Como foi essa transação, Wilson? É verdade, Danilo. Até como eu disse, no bloco anterior, a gente não vinha muito bem, dentro do futebol japonês. Estava sentindo uma certa dificuldade, adaptação. E aí apareceu novamente uma oportunidade do Corinthians, O próprio Corinthians acabou ligando, pedindo, querendo a minha volta. E aí eu acabei acertando. O clube japonês acabou me emprestando novamente para o Corinthians. Aí eu vim emprestado para o Corinthians, que aí o meu passe pertencia, ao futebol japonês. Então aí eu vim por empréstimo durante o ano de 94. Aí eu acabei defendendo o Corinthians no ano de 94 novamente. Então foram 7 anos consecutivos, mais um ano. Num total de 8 anos que eu defendi a camisa do Corinthians. E esse retorno ao Brasil, você sentiu alguma dificuldade, Ficou um tempo lá no futebol japonês, como você disse, algumas diferenças. Como que foi, assim, para se readaptar, o reconhecimento da torcida? Você já voltou como ídolo, Então, como que foi essa segunda passagem pelo Corinthians? Não, aí já não teve grandes problemas, Porque eu estava acostumado com o clube, já conhecia bem o clube, era um ano só de ausência. E naquela época também o Corinthians acabou montando uma grande equipe, trazendo o Paulo Roberto, trazendo o Branco, o Jair Pereira como treinador, Marco Antônio Boiadeiro, Luizinho. Realmente montou uma equipe muito boa, O Marcelinho Carioca acabou também sendo contratado, o Marques, o Viola também. Então foi um grupo muito forte de 94, onde nós disputamos tanto. Nós temos uma foto desse time de 1994 do Corinthians. Era um grupo muito bom. Nós, infelizmente, nós perdemos, o Campeonato Paulista, ficamos vice-campeão, perdemos para o Palmeiras e perdemos também o Brasileiro, para o Palmeiras novamente também em 94, quando o Palmeiras realmente tinha um time muito bom formado. Era Parmalat, Que foi a época que inflacionou, O futebol brasileiro começou a inflação ali, em 94, com aquela era Parmalat, que investiu tudo no Palmeiras e acabou dando resultado. E nesse ano de 94, foi uma dor muito grande ali, o ano do tetra brasileiro, o tetra do futebol brasileiro lá na Copa dos Estados Unidos. E naquele ano, a decisão do Campeonato Brasileiro, que ainda era mata-mata, tinha finalíssima, foi justamente a grande rivalidade paulista, Palmeiras e Corinthians, e o Palmeiras acabou levando esse título, ficou tetra brasileiro, mas deve ter sido dolorido, mano? Perder ali justamente pro maior rival do Corinthians. Não, isso é sempre, Corinthians e Palmeiras, mesmo que seja um amistoso, sempre é complicado, sempre existe essa rivalidade, sempre existe essa briga, tanto fora como dentro de campo. Mas é coisa do futebol, é uma rivalidade gostosa, assim como tem no Rio, assim como tem no Rio Grande do Sul, como tem em Minas. E eu acho que isso aí faz parte do futebol, engrandece, Deixa o futebol muito mais bonito. Esse período que você ficou no Corinthians, você depois teve uma passagem voltou ao interior paulista, Depois dessa volta ao Brasil, defendeu as cores do Corinthians novamente, aí você veio para São Carlos, Que é próximo aqui de Jaú também. Como foi essa transferência? Na verdade, quando terminou em 94, meu empréstimo para o Corinthians era para mim retornar ao futebol japonês. Só que aí eu acabei não querendo retornar mais, houve alguns problemas. E meu passe, como estava vinculado ao futebol japonês, eu fiquei uns 3 meses aí em negociação com o pessoal, e eles tentando me negociar futebol brasileiro, mas não conseguiam negociar por causa do valor. Aí eu acabei fazendo uma ponte, Fui aqui para São Carlense, eles fizeram um contrato comigo de 3 meses, uma coisa rápida, para eu poder pegar essa liberação de volta. Aí eu fiquei 3 meses na São Carlense, acabei pegando essa liberação, e daí eu já voltei para o cenário do futebol brasileiro de novo, indo para o Bahia. Aí eu fui defender o Bahia no Campeonato Brasileiro, de 95. Aí eu acabei ficando lá. 96, no começo do ano de 96, eu acabei disputando o primeiro turno aqui pelo 15 de Jaú também. O 15 também estava na primeira divisão naquela época. Aí saí daqui, acabei indo para Fortaleza, jogar no Fortaleza também, joguei o campeonato regional lá, o campeonato brasileiro de 96, e aí no final de 96 eu acabei
tomando uma decisão, acabei parando de jogar, tomei uma decisão e acabei encerrando a minha carreira. Em 96 eu estava em Fortaleza, no Fortaleza. Qual foi o motivo dessa aposentadoria, mano? Qual foi o ponto determinante que você pensou, agora realmente não dá mais? Ou foi por algum outro motivo externo? Às vezes o jogador até se sente bem, mas por um ou outro motivo ele resolve parar, pela família, alguma coisa do tipo, né? Por que você parou de jogar bola? O meu problema é que a partir de 95 para 96 eu comecei a ter muito problema muscular e joelho, né? Eu tinha operado o joelho por 2 vezes. E quando chegou na cidade de 31 para 32 anos, começou a pesar. E aí eu fui jogar para o Nordeste. Fui jogar no Bahia, depois fui lá para Fortaleza. E eu já não estava conseguindo ter uma sequência de jogos. Eu jogava 2, 3 jogos, ficava 1, 2 de fora. Jogava 2, 3 jogos, mais 1, 2 de fora. E quando você se transai de uma equipe ou de um cenário como era o Corinthians, praticamente 10 anos em equipe grande, com uma estrutura de nome muito forte dentro do futebol, a cobrança em cima de você é muito grande. Então eu cheguei no Bahia, eu era um dos principais jogadores de nome, ao lado do Bobô, do Bonamigo. Então a gente era muito cobrado. E a gente já com uma certa idade, e de repente você não tendo uma sequência de jogos, isso começou a pesar, a imprensa pega no pé, o torcedor começa a pegar no pé. Então houve esse desgaste. Aí eu vi que, já que eu não estava conseguindo ter essa sequência, eu resolvi parar antes que pudesse piorar as coisas. Você teve essa oportunidade de atuar por grandes clubes, né, de regiões diferentes, lá no Nordeste, aqui em São Paulo, Corinthians, que é o considerado o time do povo paulista, e também foi até o Japão, sentiu também como que é a torcida lá. O que você acha assim, que foi realmente mais marcante na sua carreira em termos de torcida, de apoio? O japonês também apoiava? Ou realmente o Corinthians foi um período ali, ter a fiel torcida do lado é incomparável? Não, o Corinthians é uma coisa inexplicável, né? O torcedor corintiano, ele não é um torcedor normal, comum. Ele é acima da média, ele é um fanatismo muito grande. E durante esse período todo, de 8 anos dentro do Corinthians, eu tive uma experiência muito grande dos dois lados. Eu vivi os dois lados da moeda dentro do Corinthians. Eu vivi o inferno e eu vivi o céu. Passei momentos difíceis, que cheguei a treinar até de táxi, porque nego riscava carro, amassava, queria... Uma pressão enorme. Aquela pressão, queria te pegar, queria te agredir mesmo. E tive momentos de ser carregado, de chegar nos lugares, não pagar nada, ganhar prêmio, presente toda hora. Então eu vivi os dois lados da moeda, porque o fanatismo do Corinthians é muito grande. Isso dificilmente acontece numa equipe do interior, um 15 de Jaú, mesmo lá no Nordeste também existe um fanatismo, mas não tão forte desse jeito. Isso aí é mais para Corinthians, é mais para Flamengo, é mais para equipes assim. Mas eu acho que o Corinthians ainda é o top disso. E dentro do Japão, quando eu cheguei lá, que foi o primeiro ano de profissional do Japão, eles até colocaram o nome lá de J-League, né? O primeiro ano de profissional do Japão. Lá o torcedor, ele é totalmente diferente. Agora, é claro, depois de muitos anos, parece que a coisa mudou um pouco. Mas mesmo assim, eles vão para assistir uma peça, como se estivesse assistindo uma peça de teatro. Eles sentam totalmente comportados. Se você ganhou ou perdeu, eles aplaudem, normal. Para eles é uma peça, onde um tem que ganhar ou perder ou empatar. Não existe aquela paixão, aquele coração. Aí de repente eles introduziram também aquela torcida uniformizada, mas aquela torcida uniformizada deles com uma educação fantástica, com uma cultura totalmente diferente. Eles jamais vêm pedir autógrafo para você, como no futebol brasileiro. Você sai do jogo ou do treino, vem aquela garotada pedir autógrafo com um pedaço de pão, de papel de pão, papel de caderno, tudo. E às vezes tem garoto que ainda chega perto de você, me dá um autógrafo, você dá um autógrafo e fala assim, quem é você mesmo? Nem lembra. Sabe, são certas coisas de cultura, né? Às vezes o moleque vê o que está acontecendo, ele vai no embalo. Lá não, lá o pessoal vinha pedir autógrafo, eles vinham com tipo de uma cartolina ali, quadradinha, pequenininha, para você dar autógrafo com uma caneta especial, porque eles daquilo ali, eles fazem um quadro. Eles criam, né, realmente uma lembrança. Um tratamento totalmente uma cultura, diferente. É a mesma coisa de jogos na Europa, apesar que na Europa existe ainda um fanatismo também, mas a educação é muito grande. E no Japão, a educação deles é diferente de tudo.
Porque, como eu disse e volto a repetir, eles vão para ver o espetáculo. Sentam, comem, bebem. Se você erra, ao invés de eles xingar, eles dão risada. Eu, às vezes, no começo lá, quando eu cheguei, os primeiros jogos, nós perdemos um jogo lá, chegar no ônibus quieto, chateado, sentado quieto, e eles dando risada, comendo. Cheguei no intérprete e falei, viu, mas nós perdemos o jogo, os caras estão contentes. Falou, mano, para eles aqui, eles fazem a obrigação deles, eles fazem o trabalho deles, eles fez isso daí, tá tudo certo. Eu acho que a imagem emblemática dessa torcida japonesa foi na Copa do Mundo aqui do Brasil, que ao término de um jogo que os torcedores japoneses estavam acompanhando, eles tiraram uma sacola do bolso, todos eles começaram a limpar o estádio, né? Então é uma coisa que para eles, todo mundo aqui no Brasil ficou admirado com isso, mas para eles é super normal, uma cultura totalmente diferente, né, mano? Super normal, educação, olha, é impressionante, tem coisa que você não consegue nem falar como que é. Você acaba sentindo vergonha, às vezes, de andar em certos locais, de fazer certas coisas, porque se você jogar um papel, a pessoa te olha que parece que ela vai te matar, né? Daquilo que você está fazendo. Enquanto que no Brasil o cara joga chiclete, joga papel, joga saquinho de pipoca. Isso quando não joga no outro ainda, né? Não é nem no chão, joga no outro. Mas é cultura, é uma cultura milenar. É uma coisa que já é deles mesmo, né? Isso aí diferenciada é maravilhoso, é impressionante. Você falou da torcida do Corinthians, mencionou a do Flamengo também, né? Você acha que o Corinthians aí com essa ascensão dos últimos anos, né? O título inédito da Libertadores, o Mundial, né? Você acha que o Corinthians ele já está ultrapassando o Flamengo, talvez tenha até ultrapassado. Você jogou no Nordeste e sabe que muitos nordestinos até torcem pelo Flamengo e por um clube lá do Nordeste. Então, o Corinthians tem essa torcida massiva no estado de São Paulo e agora com esses grandes títulos, né? Acredito que esteja realmente ultrapassando o Flamengo. Você que é do futebol, que sentiu aí a fiel torcida, realmente ela tende a crescer e tomar conta do Brasil mesmo. Ser a torcida do Brasil, né? O Corinthians hoje, ele ultrapassou todas essas expectativas. Por quê? O Corinthians hoje é um clube que tem estrutura. O Corinthians hoje é um campo que tem um centro de treinamento de primeiro mundo. Na minha época nós não tínhamos um centro de treinamento. Nós treinávamos na fazendinha, um campo ruim, cheio de barro. Quando teve uma época que estavam reformando a fazendinha, nós íamos treinar em Arujá num mini campo para jogar. Nós treinávamos no Parque São Jorge, no meio do jardim. Nós treinávamos na quadra. Quer dizer, era um gigante por fora o Corinthians, mas por dentro era aquele ditado antigo, né, do pessoal antigo. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Era o Corinthians de antigamente. Hoje não, hoje o Corinthians tem um hotel 5 estrelas. O Corinthians tem um centro de treinamento 10 estrelas. Hoje o Corinthians tem um estádio fantástico, bonito. Tive a oportunidade, o privilégio de ser convidado para participar. Nós temos fotos, inclusive você foi até o estádio, a Arena do Corinthians, né, no bairro de Itaquera, e foi uma experiência também ali, você sentiu, viu a casa do Corinthians, né? O Pacaembu foi durante muitos anos a casa do Corinthians, mas ali realmente é a casa do Corinthians. Mesmo, ali né? É o Corinthians agora, essa aí é lá na arena, essa foto aí, ó. Na chegada ali, você ainda não estava com a roupa de jogo. Esse garoto aí do lado esquerdo aí é filho do Dama, que jogou com a gente também em 90, filho do Dama, estava lá com a gente. Esse outro rapaz é um amigo dele, eu não sei quem que é. Foi uma festa maravilhosa, muito bonita. Essa foto aí, ó, o João Paulo tá esse mais gordinho aí sou eu. Ali tava com a camisa amarela do Corinthians, já preparando. Eu falei para eles que a próxima vez eu não vou mais. Que eles deram uma camisa baby look pra mim lá, eu não gostei disso aí não. Marcou muito a silhueta, mano. Tinha que ser a camisa a maior possível ali, né? Por que não faz uma camisa GG? Me deram uma camisa M, pô. E a gente percebe hoje todas as camisas de jogadores, das seleções, os times, elas são agarradas, né? Antigamente era até diferente, né? O calção era diferente, tudo era diferente, né, mano? O Palinha aí do meu lado. Ali essa foto foi fotografada de uma televisão, ali tava sendo transmitido esse jogo, Tem como voltar né? naquela outra foto? Então, ali é o João Paulo, né, que está do meu lado também de amarelo. Esse outro rapaz aí é um rapaz que passou lá por pouco tempo, um goleiro que foi terceiro goleiro na época. E o outro é o Zé Maria, o Super Zé também, uma pessoa fantástica. O Palinha, né, campeão de 79 com o Corinthians, campeão no Cruzeiro,
jogador de seleção brasileira. Tobias, né, o goleiro ali, ó, Tobias. Então, tava o Leão lá também, tava muita gente legal. Foi uma festa. Aí tá o Palinha também do meu lado, a gente conversando ali, batendo papo. Até o Palinha me surpreendeu, rapaz. Vai jogar, esquece de levar chuteira. Joga com tênis de correr. Principal, né? Poxa. O pior não é isso. Pior que ele caiu e ainda quebrou o braço, rapaz. Quebrou o braço nesse jogo? Nesse jogo, quebrou o braço. Ele vai jogar. Falei, viu, mas com tênis de correr você vai... O jogo inaugural ali era Corinthians contra Corinthians, né? Aquele jogo ali que foi e o Palinha combinado, o Palinha né? foi meu treinador em 89. Em 89 ele foi treinador do Corinthians, o Palinha. Nós tivemos uma campanha muito boa, ele foi treinador. Os bastidores desse jogo do Corinthians a gente tá sabendo agora, né? Foi transmitido, né, pelos canais esportivos, esse jogo inaugural, né? Corinthians contra Corinthians, né? Várias gerações do clube, 6 ou né? 8 jogos tiveram, 6 jogos. E o que você achou desse estádio aí? Tecnologia, né? Foi feito com o padrão FIFA, né? Para receber a abertura da Copa do Mundo, né? Então, o que você sentiu aí? Você que durante anos jogou em vários estádios aí, né? Do Brasil e do mundo, e agora tendo a oportunidade de ver a arena do Corinthians ali de perto, né? O que você achou? Olha, eu tô até curioso, para falar a verdade para você, para ver hoje o Mineirão, para ver o Maracanã. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer agora, depois que fizeram, né, o Maracanã, porque fizeram o Maracanã, fizeram o Mineirão, fizeram o estádio de Fortaleza, Arena Fortaleza. E realmente esse campo do Corinthians é fantástico, maravilhoso, tudo muito moderno, tudo muito cômodo, tudo muito espaçoso. Pra você ter uma ideia, o gramado tem aquecimento, tem aquecedor, é fantástico. Então hoje você entra dentro do vestiário desse estádio, você fica até, pra falar a verdade, rapaz, bate até uma tristeza, que a gente que jogou no Maracanã, Mineirão, Beira-Rio, Serra Dourada, que eram os campos tops do Brasil, você chega hoje qualquer campo desses daí dá de 1.000-0 nesses estádios de antigamente. Pra você ter uma ideia, o único campo que tinha uma sala carpetada pra gente fazer aquecimento antigamente era o Maracanã. Só. O único. E o Pacaembu, que existia um espaço também um pouquinho maior, mas era com emborrachado. Hoje não, hoje a sala de aquecimento, o vestiário hoje, você chega, é tudo bonitinho, cada um tem seu armário, é tudo individualizado. O tal do padrão FIFA, né? Não, olha, hoje você fica até pasmo, assim, você fica quieto, fala, dá até tristeza de ver tanta coisa bonita e você não poder ter participado dessa época. E no caso você, por exemplo, continua jogando futebol nas seleções de Master, tem o time do Corinthians de Master, tem a seleção paulista de Master, a gente tem até uma foto que essa é a seleção de Master do Corinthians. Essa foto, né? Aí nós jogamos agora faz um mês mais ou menos, teve um joguinho aqui em Bauru, no BTC lá em Bauru. Bauru Tênis Clube, né? Bauru Tênis Clube, e a gente foi lá participar. Eu tenho mesmo, de vez em quando o pessoal me liga, né? Tanto do Master do Corinthians, como do próprio Master de uma seleção paulista que eles fazem. Seleção paulista, a gente tem até uma foto que é um pouco antiga ali da Master seleção. Até de seleção brasileira. Outro dia eu fui jogar até com o Master do Santos também, o Marola me ligou, me convidou, eu fui jogar também com o Master do Santos. Então hoje a gente faz uma interatividade aí, né? O pessoal todo, o Master do 15 também, eu até esqueci de Falando no Marola, a gente tem ali uma foto que você tirou junto com o Milton Neves e o Marola, né? Na ocasião que o Milton Neves veio. Essa foto aí até parece que foi combinada, né? Os 3 de camisa branca, rapaz. Os 3 estavam ali, pareciam até os garçons ali do jantar, tava de branco e calça preta. Impressionante, né? O Milton Neves veio receber o título de cidadão jauense, né? E o pessoal convidou a gente para participar de um coquetel que teve. E você teve a oportunidade também de participar. A amizade com o Milton Neves, ele te chamou a participar uma vez de um programa dele também, né, mano? Ali você estava comentando algum lance, provavelmente, né? Teve vários lances. Foi um programa também bem gostoso. E eles têm lá bastante coisa, né, no arquivo, essas coisas. Então a gente relembrou mesmo jogos fantásticos. O Milton tem uma cabeça, em termos de memória, muito boa, né? Apesar que muitas coisas que ele fala é mentira, viu? Ele fala com tanta ênfase, mas na verdade é mentira. Ele fala que esse molequinho lá que era fulano, ciclano, aquilo é tudo mentira. Aquilo lá ele fala só pra fantasiar.
Ele tem ali a tal da enciclopédia do futebol, né? Mas ele fala tanto, né, o Milton Neves, que às vezes a gente até se perde, né? De tanta coisa mas que ele fala. Ele tem uma pessoa que fica lá mostrando pra ele. Tem uma equipe de apoio muito grande, né? Tem. Não, mas ele tem, sim. Ele tem uma cabeça boa, ele lembra de muita coisa. Como se disse, ele não viveu o futebol dentro de campo, mas ele tem uma memória e uma capacidade de guardar as coisas, e ele tem a parte teórica, né? A gente tem a prática, ele tem a teoria, e uma teoria bem aprofundada mesmo. O Milton Neves é um grande jornalista aí do esporte brasileiro. E depois você teve uma passagem como treinador, né? Você teve um período ali. Como que foi essa tentativa como treinador, como técnico? Foi já no 15, né? Teve essa oportunidade de ser no clube que te revelou. Como que foi, mano? Na verdade, quando eu parei, né, final de 96, eu quis dar um tempo, né? Dar aquela... Porque você joga muitos anos, você acaba saindo saturado do futebol. Você sai meio saturado. Então eu dei o tempo aí de uns 2 anos, 3 anos, aí recebi. Como eu tinha fixado residência aqui em Jaú, estava por aqui, aí tive a oportunidade de receber um convite na época, né, do Ladeira, que pegou como presidente do 15, mas o 15 já se encontrava numa situação difícil, precária, sem dinheiro, aquela briga toda. O 15 estava na A3, na 3ª divisão do futebol brasileiro. Mas eu, como estava querendo iniciar a carreira como treinador, eu aceitei esse desafio na condição de ajudar. Inclusive, na época, eu não fiz contrato, não ganhava nada do 15, não era remunerado. Pelo contrário, eu fiz de livre, espontânea vontade para iniciar a minha carreira e para ajudar de uma forma assim, retribuir aquilo que eu tive, né, quando garoto, de ter essa oportunidade de chegar aqui. É claro que eu tive a oportunidade, mas eu fiz por merecer por essa oportunidade. Mas de repente você guarda. E hoje o 15 é uma equipe do meu coração, uma equipe que eu gosto. Infelizmente se encontra numa situação difícil, mas ainda eu tenho um carinho muito grande. E aí eu iniciei essa carreira, trabalhei aqui no 15, depois acabei rodando Paraná, Goiás, Rio Branco, Mato Grosso, Andradas, Minas Gerais, Ferroviária de Araraquara, Francana. Mas o futebol no interior está cada vez mais difícil. E dentro de todos esses trabalhos, durante 10 anos eu trabalhei como treinador também. Parei agora, deixei de trabalhar agora os últimos 3, 4 anos que eu realmente resolvi encerrar minha carreira, que meu pai, que tomava conta, né, eu tenho um posto de combustível, meu pai tomava conta para mim. Mas infelizmente eu acabei perdendo essa pessoa que tomava conta. E aí eu acabei ficando por aqui, acabei me dedicando só a isso e deixei um pouco de lado, até porque a carência do futebol no interior está muito difícil. Ou você atinge um estágio de equipes grandes de Série A, ou no máximo Série B, dependendo ainda, porque do contrário aí você fica só dando murro em ponta de faca, tá complicado. Qual foi a principal dificuldade, mano? Você que teve aí, atuou no futebol, viu como é que é, e depois você teve que ficar atrás da linha, né? Extracampo ali, só coordenando, né? Muito difícil, dá vontade de entrar ali, às vezes vê alguma jogada, um posicionamento errado, às vezes dá até vontade de entrar, né, no campo. Como que foi, assim? Foi difícil? É gozado que quando você joga, né? Na época que eu jogava, você olhava o treinador falava-se pouco, não influenciava tanto assim, com exceção de um ou outro, na parte tática. Então você falava, puta, eu mesmo cheguei a falar muitas vezes, nossa, quando eu parar de jogar, a primeira coisa que eu quero ser é treinador. É uma delícia, você fica ali fora, você ganha dobrado, mas é totalmente diferente. Quando eu parei de jogar, que eu fui trabalhar como treinador, eu senti na pele que você como treinador, você tem que pensar por 50 pessoas no mínimo. Você tem que pensar por todos os jogadores, você tem que pensar por toda a comissão técnica, você tem que pensar pela cozinheira, você tem que pensar pelo roupeiro, você tem que pensar a viagem. É tudo, o foco do time, o técnico, tudo. Né? Você tem que fazer a programação de tudo, programação de treinamento, programação de jogo. Você tem que ser psicólogo, tem jogador que você pode gritar com ele, tem jogador que você não pode, tem jogador que você pode ser mais áspero, tem jogador que você tem que ser mais calmo, tem jogador que você não pode, durante o jogo, gritar com ele que ele se inibe e não joga mais, tem jogador que só joga no treino, no jogo ele não joga. Tem uma série de agravantes que você tem que administrar. Que você tem que chegar no grupo,
Você tem que estudar bem, olhar bem, analisar bem. Você tem que ter um poder de sensibilidade muito grande para você trabalhar como treinador hoje. E a pressão é enorme, porque quando precisa demitir alguém é mais fácil demitir o treinador, né? O Brasil ele tem essa cultura de demitir o treinador, enquanto outros países como a Inglaterra, a gente tem o caso do Alex Ferguson, que ficou mais de décadas, né? 2 décadas à frente do Manchester. Manchester, pra você ver, o treinador no Brasil, ele é tão culpado, que o jogador erra o pênalti, ele que é o culpado. É complicado, né, mano? Pô, você treina ali a semana toda, chegou no jogo, você não pode bater. Já diziam, né, os antigos do futebol, que o pênalti é tão importante que quem deveria bater era o presidente do clube, né? É uma máxima, né? Era o presidente. Por quê? Porque o treinador ele faz o trabalho. Você faz o treinamento de falta, você faz o treinamento tático, você treina pênalti, você ensaia a jogada. Mas se o jogador não tiver a qualidade individual para fazer também, é complicado. E o pênalti muitas vezes não é nem a qualidade individual, às vezes é o momento psicológico, é o estado que ele está para bater esse pênalti. Um pênalti num treino é uma coisa, um pênalti num jogo que tem 1.000 pessoas assistindo é uma coisa, pênalti dentro do Morumbi com 100.000 pessoas é outra coisa. Então são circunstâncias que levam a isso. E aí o cara erra o pênalti, o treinador é burro. E o futebol é um jogo, você não tem como controlar o resultado. Você pode ter feito um trabalho excelente e chega ali e perde. Tem uma passagem de um treinador, né, um amigo meu, que ele disse que estava dirigindo o time, né, na beira do campo ali, e o cara no alambrado atrás. E o cara, você é burro, você é muito burro, seu time é muito ruim, você é muito burro. E ele foi e mandou aquecer um jogador. E o cara o tempo todo falando. E ele foi e mandou aquecer um jogador. Quando ele mandou esse jogador aquecer, esse mesmo rapaz gritava lá: você vai colocar esse cara? Eu tô falando que você é burro. Esse cara é muito ruim. Nossa. Não vai dar certo. E nisso ele foi e colocou o rapaz. O rapaz entrou, mas não deu 5 minutos, o cara foi lá e fez o gol. Calou a boca. Ele ficou louco da vida, ele virou pra trás e falou pro cara. Falou: aí, tá vendo? Eu sou burro. O torcedor virou para ele e falou assim: você é burro sim, mas é um burro de sorte. Além de tudo, teve que ouvir isso, então, né? Não tem jeito de você ganhar. Não tem jeito. E o futebol, ele não é unânime, né? Cada pessoa tem uma visão, uma concepção, né? Então todo brasileiro é treinador. Todo brasileiro é treinador. Todo brasileiro é treinador, não tem jeito. O Carlinhos trouxe uma foto aí que é uma foto emblemática, né, pra gente comentar. A gente vai até retomar um pouquinho o tempo que você era jogador do Corinthians, que você veio jogar contra o 15 de Jaú, e foi um momento foi no histórico, Pacaembu, na verdade, né? O jogador tirou ali o cartão vermelho do árbitro e expulsou o árbitro simbolicamente, né? Você tava ali vendo isso, né? Foi um período do esporte ali que foi muito comentado, né? Esse jogo aí foi em 1986, no Pacaembu. Corinthians ganhou de 2-0 do 15 de Jaú, e esse rapaz aí, o Dimas, ele foi expulso. E o juiz nesse jogo, para falar a verdade, ele tava dando uma operadazinha assim uma colher de chá. Sabe aqueles lances meio cabulosos assim do futebol? A torcida tava pressionando. Apesar que não precisava, nosso time em 86 era um time bom. Esse jogo, inclusive, o Casa fez um gol, e o outro gol acho que foi o Lima que fez. E aí o Dimas ficou revoltado com a expulsão. Acho que, se eu não me engano, foi do Nível a expulsão. Eu não lembro qual foi o jogador, acho que foi do Nível. E ele pegou da mão do juiz o cartão vermelho e acabou erguendo e falando: quem tinha que ser expulso era você, que tá roubando a gente. E ficou uma imagem aí marcada para a história, né? Foi imagem de Fantástico, né? Na época, passou em todos os canais de televisão. A gente teve que retomar essa foto aí para comentar esse caso aí, claro. Histórico, emblemático. E depois da sua carreira de treinador, você falou que foi se dedicar, né, a sua vida aqui. Então, como que é aí? Agora você tem os postos de combustível, né? Então administra aí, vem também aqui para Jaú, participa dos jogos de futebol master. Como que tá a sua vida hoje, mano? Hoje eu tô morando em Bariri, né? Eu mudei para Bariri depois que meu pai faleceu. Ele morava lá, tomava conta, eu morava aqui em Jaú. Mas aí esse negócio de você viajar todos os dias, né? Vai de manhã, volta à noite, vai de manhã, volta à noite, ficou um pouco desgastante, a estrada é perigosa, então eu acabei mudando para Bariri. Então hoje eu estou morando em Bariri e eu fico lá, administro o meu posto de combustível que eu tenho lá, e estamos tocando a vida. E estou sempre em Jaú, toda semana eu venho 1 vez, 2 por semana.
reencontrar os amigos, tomar uma cervejinha, jogar um baralhinho lá na pracinha dos Estudiantes. A gente está sempre lá jogando uma tranquinha. Agora viciou nesse tal de pôquer também, vai pro pôquer também. O Ronaldo Fenômeno também entrou, e vários jogadores estão entrando na onda do pôquer, né? A gente tem uma turma que se encontra toda quinta-feira também numa edícula aí, que a gente joga pôquer, sempre faz um churrasquinho. Então, na verdade, o meu convívio ainda maior de amigos ainda é em Jaú. Hoje, como comerciante, seria Bariri. Mas como amigos ainda, eu continuo vindo muito para Jaú para encontrar, para bater papo, para jogar bola, para ir no Caiçara também. Eu participava dos campeonatos do Caiçara, agora faz uns anos que eu não participo mais, porque meu joelho não deixa, ele cresceu no abdômen. Então eu dei uma parada. E você que é do ramo dos combustíveis aí, o que está compensando mais ultimamente? O etanol, a gasolina tá muito cara, né, mano? Hoje o que estava compensando mais era poder voltar a jogar futebol. era melhor, hoje, né, do que lidar com combustíveis. Hoje tá complicado. O mercado em si hoje está complicado, né? O Brasil passa por uma fase difícil, uma fase aí complicada, e todo mundo falando, pós-Copa, antes de Copa, tá complicado. Eu acho que no geral, é claro que sempre existiu, né, as crises, mas eu acho que nós estamos passando por um momento delicado. Momento complicado. E diante disso, né, o Brasil aí sediando Copa do Mundo, Olimpíadas em 2016, como você vê essa preparação do Brasil para esses eventos todos, né? O Brasil está se preparando bem, são eventos que vão trazer bons resultados para o Brasil, fora do âmbito esportivo. O que você acha, mano? Eu particularmente eu acho que isso daí foi um erro muito grande, né? Trazer uma Copa para o Brasil, se gastar um dinheiro como se foi gasto, né? Num país onde tem muitas prioridades, né? À frente disso. Eu acho que o Brasil tinha estádios que dava muito bem para uma boa reforma só e mandar uma Copa do Mundo. É claro que hoje, se você vê os estádios brasileiros, está entre os melhores do mundo, né, hoje, pelo que foi feito. Mas fica chateado pelo outro lado, né, a educação, a saúde, o lado daí dos professores, várias categorias, né, o pessoal vem sofrendo bastante com isso. Então eu acho que essa Copa não foi uma boa coisa para o Brasil, não. Na minha opinião, eu acho que o Brasil teria que ter investido tudo isso daí que ele investiu em outras coisas, principalmente saúde e educação, que eu acho que é a base de todo mundo, de toda coisa dentro de um contexto, né? De um contexto, eu acho que é o principal. É o que acontece, voltando a falar, no Japão. No Japão, a pessoa entra na escola às 7, 8 horas da manhã, sai 5 horas da tarde. Ela aprende a teoria e a prática. Então isso realmente é a educação. Isso faz com que a criança cresça. Agora, só o futebol, eu acho que não vai resolver. Realmente. Perfeito. Nosso tempo já está se esgotando, mano. Poderíamos continuar essa conversa aí por horas a fio. Com certeza. Mas nós temos que encerrar a nossa entrevista. Eu falei com o grande nome do futebol brasileiro, Coringa da Fiel, Wilson Mano, que esteve aqui na TV Câmara para esse bate-papo prazeroso. Eu agradeço aí a sua audiência, agradeço ao Mano pela presença. Muito obrigado. Volte mais vezes, traga mais notícias para nós, manos. Mano, e até a próxima. Obrigado. Não, eu que agradeço. Desculpa por ter demorado um pouco, mas pode me ligar que será um prazer, sim. E a gente, graças a Deus, tem ainda muita coisa para lembrar, muita história para contar, desde quando eu comecei no 15 até final de carreira e até hoje, né? Ainda convivendo com ex-atletas, participando ainda de todas essas festas, a gente se comenta bastante, se fala bastante. Então será um prazer. Se me convidar, a gente vai voltar novamente, sim. Maravilha. Eu agradeço a audiência e até a próxima. Valeu!